Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a este canal. É sempre um prazer estar aqui com você para conversarmos um pouquinho mais sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema escolhido se encontra no capítulo 13, que tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Este capítulo é todo um convite a praticarmos a caridade, a praticarmos a beneficência, a praticarmos o desprendimento dos bens terrenos. E também ele é um convite para que realizemos ações generosas para com os nossos irmãos e fazer o bem sem ostentação, sem recompensa, sem pensar em retribuição. E dentro deste capítulo, eu escolhi o item 18, que aborda um assunto que toca ao nosso coração. Trata-se dos órfãos, irmãos nossos em provações difíceis, necessitados de amparo e do nosso amor. E Jesus, quando passou aqui entre nós, ele nos ensinou com o próprio exemplo a beneficiar sempre os necessitados, tanto em ajuda moral como em ajuda material. E principalmente os mais aflitos, os miseráveis, fossem pessoas estranhas, amigos ou não. E esta mensagem sobre os órfãos, que é assinada por um espírito familiar, ele assina assim, embora sendo escrita em 1860, é muito atual, considerando que órfãos não é somente aquele que perdeu o pai, perdeu a mãe, ou ambos, necessitando de amparo, de proteção e cuidado dos adultos para se desenvolver. Mas também aquelas crianças que são muito carentes, as crianças que vivem nas ruas durante o dia e só vão para casa à noite. São também crianças que os pais não conseguem dar aquilo que as crianças necessitam devido a tantas dificuldades neste momento em que estamos atravessando. São também as abandonadas, aquelas que fugiram de casa, as exploradas pelos adultos, as que não frequentam as escolas. Enfim, essa grande quantidade de crianças carentes necessitando de auxílio que estão em torno de nós. E muitos se perguntam, por que Deus permite que haja órfãos? Então, neste item 18, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito familiar trata desta questão, nos enviando uma mensagem que começa assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Evitar que sofra fome e frio. Dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada porque compreende e pratica a sua lei.
Então, Deus permite que haja órfãos para que lhes sirvamos de paz. Para oferecer àqueles que encarnam nesta condição e ao que estão vinculados a grande oportunidade de praticarmos a lei de amor, que é o mandamento maior da lei de Deus. E este mandamento está expresso no dever de cada um de nós, que somos seus filhos e que temos que amá-lo com toda a força do nosso espírito. Contudo, esse amor só será completo e a lei divina integralmente cumprida se também igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque o amor ao próximo está contido na lei de Deus, nesta lei de amor. Sendo a lei de Deus todo amor e justiça, e o nosso Pai amando igualmente a todos, jamais poderá permitir que cheguemos até Ele sem passar pelo nosso próximo, sem auxiliar o nosso próximo, como Ele diz, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, independente de religião, porque o amor a Deus só se concretiza no relacionamento com o próximo, quando o compreendemos, quando não julgamos, quando nos dispomos a ajudá-lo, fazendo a ele aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance. E não há nada que gratifique mais uma pessoa que adota do que a certeza de que no mandamento amar ao próximo como a si mesma estão abrangidos o ato de transmitir valores positivos, servir de referência a uma infância esquecida. Então, precisamos voltar o olhar para essas crianças, amparando-as, evitando-as que elas adentrem para o lado difícil da vida, o mundo das drogas, o mundo do álcool, da violência, vivendo experiências tão ruins que muitas dessas experiências não foram programadas no seu planejamento reencarnatório. Que possamos estar vigilantes também, atentos aos nossos filhos, mas também vamos ajudar aquela criança, aquele adolescente a adquirir autonomia, dar um pouquinho do nosso amor, também dar limites, enfrentando os desafios de uma paternidade como outra qualquer. Quando se concretiza a adoção de uma criança, não existe mais filhos adotivos ou pai adotivos. São simplesmente pais e filhos. E tem um irmão, que eu não me lembro qual foi a mensagem, mas ele diz assim: e se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogar com eles tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo
que são agora filhos do coração, buscando o reajustamento afetivo no lar. Muito importante ter essa relação de transparência para com a criança, conversando com ele, dialogando, dizendo a ele que é o filho do coração. E retornando a este texto tão interessante, o espírito familiar nos orienta. Ponderai muitas vezes que a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas sim cumprindo um dever. E a gente se pergunta, e qual é o dever do pai em relação ao filho? E todos nós já sabemos. Auxiliar no seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, a fim de fazê-lo progredir, além de orientá-lo na prática do bem. Filhos são espíritos a quem estamos ligados, e os pais devem assegurar a esses espíritos a oportunidade de progresso moral através do retorno à vida material, da reencarnação, que muitas vezes vem através de nós ou não, seja biológico ou do coração, para que haja o reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas. Como o autor do texto nos diz, às vezes a criança que socorreis pode ter sido cara em outras encarnações. Quem sabe se essa criança não chega até nós para cumprirmos um compromisso que deixamos realizar em experiências passadas. Muitas vezes temos por hábito adiar nossos compromissos. E muitos de nós, por não sabermos a origem da criança, deixamos escapar a oportunidade de fazer o bem. Protelamos por não conhecer sua origem. Se ela foi alguém muito amada, muito querida no nosso passado, deixamos de cumprir com o nosso dever. Como nos alerta o espírito familiar, isso não é caridade, mas um dever. Recordando o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que nos diz assim: todas as vezes que fizerdes um bem a um dos pequeninos, é a mim mesmo que fazeis a caridade. Então, se tivermos a oportunidade de praticar o bem em favor dos necessitados, agarremos esta oportunidade, porque esta oportunidade foi programada para nós mesmos realizarmos. Não foi para mais ninguém. Lembrando de que na lei de Deus não existe o acaso. Assim, a criatura repara os possíveis erros do passado, se exercita na prática do amor e promove assim a sua elevação espiritual. E dando continuidade ao texto, ao esclarecimento do nosso irmão, né, ele nos diz o seguinte: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos.
Aqui ele faz um apelo para que tenhamos compaixão para com esses nossos irmãos que não têm o lar. Usemos da caridade para com os nossos irmãos sofredores. Atualmente são muitos os que estão nas ruas. Nós só precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que possamos também refletir sobre as nossas vidas, nossas atitudes e pensar carinhosamente também nos nossos irmãos que sofrem. Como nos diz o Evangelho, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Assim como nós, muitas vezes, somos necessitados da caridade do próximo. Não somente da caridade material, de aliviarmos a sede e a fome dos nossos irmãos, mas a caridade de consolar, de levar uma palavra de esperança, a caridade de perdoar as ofensas, de ser indulgente para com as faltas alheias. Nós temos o dever moral de diminuir a dor do nosso irmão. Vamos lembrar uma passagem do Evangelho, onde Allan Kardec mostra essa passagem de Jesus, que diz o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. E ele nos esclarece que os verdadeiros laços da família não são os do sangue, uma vez que são os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos que temporariamente habitam. E quando Jesus nos diz: eis aqui meus verdadeiros irmãos, ele não estava se referindo a seus parentes, mas que os verdadeiros irmãos são aqueles a quem nos ligamos pelos laços eternos e duráveis do Espírito, caracterizados pela estima, pela simpatia mútua, e não necessariamente aqueles a quem nos vinculamos pelos laços frágeis e temporários da matéria. Assim, a nossa família é o ambiente de purificação, para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos em existências anteriores. Benditos aqueles que, dispondo de recursos econômicos ou afetivos, estendem as mãos a essas crianças abandonadas e desprotegidas, dando a oportunidade de partilhar o seu lar. Partilhar o que tem com aqueles que nada possuem, além da vida que Deus lhes deu. Dar amor e dedicação a alguém que precisa de atenção e carinho. E o nosso irmão continua a sua mensagem dizendo assim: quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso.
Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós e pelos vossos. Então, através da adoção, pratica-se a caridade e a piedade para com os mais desfavorecidos. No entanto, é preciso saber auxiliar, assim também como em tudo aquilo que a gente faz, pois pelo como fazemos e como agimos é que se verificam as nossas verdadeiras intenções. Muitas pessoas ainda têm aversão à ideia de adoção. O preconceito ainda é muito forte. Se deixassem de lado essas ideias e desse uma oportunidade a essas crianças que só desejam um pouco de atenção e carinho, um lar, se possível, não haveria tanta marginalidade e sofrimento de tantos jovens como se observa nos dias de hoje. Que cada um de nós analise as facilidades que a vida material nos proporciona, lembrando que estamos aqui na terra de passagem e que nossa missão aqui é o nosso aperfeiçoamento moral. Que tudo que possuímos de bens materiais é efêmero, é passageiro, e tudo aquilo que nos foi dado pode ser tirado. Então, busquemos dar um pouco de amor àqueles que nada têm. Adotar é, antes de mais nada, um ato de amor e desprendimento. Tenhamos nós a sensibilidade apurada o suficiente para que, se decidirmos realizar esse gesto, o façamos com a grandeza do sentimento, do amor paternal, do amor maternal, depositando no ser que entra em nosso lar todo o desejo de resgatar em nós a dignidade de sermos pais, mães fiéis e amorosamente dedicados aos nossos filhos do coração. Pensemos nesse ato de amor, pensemos na adoção. Há muitos que esperam pelas nossas mãos, pelo nosso amor, pelo nosso carinho. Que a paz de Cristo esteja conosco. Muito obrigada pela atenção.